E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um assunto muito importante, dando prosseguimento às aulas que a gente já vinha vendo sobre conceitos básicos para poder se executar um pentest, para poder você se tornar um hacker, beleza? Vou dar prosseguimento aqui. Esses são os conceitos básicos, parte 4. Então, se você está entrando aqui no canal agora, eu vou pedir que no fim desse vídeo você pesquise aí no nosso canal, onde a gente aborda a parte 1 de mapeamento, a parte 2 a gente abordou enumeração, e na parte 3 a gente abordou exploração. Então, fazendo um resumo básico para vocês entenderem o que aconteceu até lá, se esse é o seu primeiro vídeo. Na parte 1, em mapeamento, a gente abordou de que forma a gente consegue mapear uma rede e descobrir a versão dos serviços que estão rodando nas portas daquele computador. Qual o possível sistema operacional, enfim, uma infinidade de coisas a gente consegue descobrir no mapeamento. Se você quiser uma referência também, é a aula do Nmap, de um outro colaborador nosso aqui do canal. Então pode dar uma olhada aí, o Jardim ensina vocês a fazer um excelente mapeamento. Na parte 2, provavelmente foi o vídeo da semana retrasada, que vocês estão acompanhando aqui esse vídeo de hoje. Então foi onde a gente ensinou a você procurar nas portas abertas os serviços que estão rodando ali e de que forma a gente pode se interagir com aqueles serviços e procurar por falhas já existentes neles ou configurações que foram mal feitas ou de forma rápida, ou seja, só deixaram o padrão de fábrica, não configuraram de forma correta e a gente conseguiu explorar aquelas portas ali de forma manual ou com exploit, enfim, de qualquer forma, a gente conseguiu explorar, beleza? Na parte 3 é onde a gente já mapeou, já enumerou, já descobriu a versão do software e começamos a buscar na base de dados, nos bancos de dados públicos aí, sobre exploits para poder explorar a nossa máquina. E fazendo isso, a gente acabou conseguindo, encontramos um exploit, entramos na máquina e agora a gente está ali procurando formas da gente conseguir escalar privilégio, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar numa máquina, assim que a gente entra nela, depois da fase de exploração, é se consolidar naquela máquina ali. E como a gente consegue se consolidar naquela máquina? A gente consegue se consolidar garantindo um acesso de root, um acesso privilegiado. E uma das formas de a gente começar a fazer isso daí é spawnando uma shell interativa. Bom, eu vou deixar para você aqui o comando que a gente utiliza para poder spawnar uma shell interativa em Python. É um comando bem básico, eu vou deixar aqui fixado. Então, se a gente utilizou de um exploit para poder acessar uma máquina, assim que a gente acessou aquela máquina, a gente pode estar limitado a alguns atalhos do teclado, algumas letras, para poder executar certos comandos. Então, quando a gente spawna uma shell interativa, a gente consegue ter um acesso um pouco melhorado. Fica um pouco mais interessante da gente começar a executar as outras técnicas, beleza? A segunda parte ali eu coloquei verificar os binários com permissão. Com permissão de quê? Com permissão do superusuário, com permissão de root ou com uma permissão um pouco mais elevada do que a sua. A gente pode utilizar alguns scripts automatizados, mas eu vou deixar para abordar isso daqui no final. Só que os comandos mais básicos é utilizando o find e as variações do find. Já que eu vou deixar aqui para vocês também a forma da gente spawnar uma shell, eu vou deixar o comando aqui do find que eu particularmente utilizo para poder listar os binários com permissão. Bom, vou pedir para você, já que está vendo até aqui, se inscrever no nosso canal. Não esquece aí não, pô. Dá um cliquezinho aqui, vai dar uma moral pra gente e a gente vai continuar produzindo esse conteúdo bacana que eu sei que vocês estão gostando. Bom, a próxima parte a gente vai procurar um local para transferir arquivos da nossa máquina atacante para a nossa máquina alvo. Normalmente o pessoal costuma utilizar a pasta temp, ou então se a gente conseguiu se utilizar de um exploit abordando um usuário em específico, como a gente se autenticou com o exploit naquele usuário específico, a gente também consegue utilizar na pasta daquele usuário. Então, eu vou deixar para vocês também aqui um exemplo de um comando em Linux da gente conseguir transferir arquivos de uma máquina para outra. Obviamente, esse é um assunto bem extenso. A gente vai fazer um vídeo para poder abordar para vocês de que forma a gente consegue fazer isso no Linux, de que forma a gente consegue fazer isso por um PowerShell ou pelo próprio sistema de um Windows normal, sem ser pelo PowerShell. A gente vai trazer aqui para vocês porque é uma forma muito importante da gente conseguir transferir tanto o Limpis para a gente automatizar um script de escalação de privilégio, quanto alguns exploits de kernel para a gente conseguir elevar o nosso acesso de forma automatizada. Então esse ponto de buscar um local onde a gente tem a permissão de execução de scripts ou de transferência de programas é uma parte também que é muito importante e a gente com certeza vai trazer um vídeo
E a gente com certeza vai trazer um vídeo futuramente explicando vocês como poder fazer isso, como localizar esse diretório, beleza? Por último, mas não menos importante, eu coloquei ali rodar algum script automatizado. Bom, existem diversos scripts que vocês podem se utilizar para poder fazer uma enumeração automatizada, mas conforme eu já disse na parte anterior, no conceito básico parte 3, sempre busquem fazer todos esses processos de forma manual, porque além disso melhorar as técnicas que vocês estão fazendo, isso vai massificar a forma com a qual vocês já estão hackeando, vocês estão fazendo o pentest de vocês. Então é sempre importante vocês tentarem fazer de forma manual, até para poder entender como funcionam os scripts automatizados e também como funciona o sistema. Por exemplo, o sistema Linux, ele possui na pasta principal dele lá no início, ele possui diversas pastas ali. Se você ficar executando sistemas automatizados, você não vai saber a importância de todas aquelas pastas e qual a relevância delas para o sistema operacional. Da mesma forma, o Windows. Então, sempre que vocês chegarem na parte de pós-exploração, tentem fazer de forma manual, busquem ali tentar por um dia, 2, e se vocês verem que de fato não estão conseguindo escalar privilégios, não estão conseguindo avançar no processo, vocês podem buscar softwares automatizados para poder fazer isso. Vocês procurarem no GitHub, no Google, da forma que eu sempre falo aqui, um simples Google Hacking, vocês vão conseguir localizar ali, uma simples busca, alguns scripts para poder fazer isso. E o mais comum deles é o Linpeace para o Linux e o WinPeace para o Windows. No Windows eu sempre costumo mandar um arquivo .bat, ou seja, eu confecciono o WinPeace.bat e envio para poder fazer esse script de forma automatizada. E no Linux a gente utiliza do Linpeace. Aí normalmente é .sh, aí a gente faz essa transferência de arquivos para a pasta que a gente tem permissão de transferência, dá permissão de execução a esse script com chmod mais x e executa. A partir daí é só a gente conseguir ler as informações que o Linpeace vai trazer para a gente. Ele vai trazer informações a respeito de enumeração de usuários, contas, possíveis arquivos com senhas, binários que estão rodando com permissão de root, ou então exploit de kernel ele também traz para a gente. Já bem no início ali, ele traz uma legenda de que tipo de informação que é mais relevante do que outra, e cada uma vem com uma cor. Por exemplo, a mais relevante vem sempre um laranja sombreando a imagem com uma informação em vermelho. Por exemplo, as outras elas só vêm em vermelho quando é uma informação relevante. E conforme for baixando a temperatura da cor, vai baixando a vulnerabilidade, a criticidade daquele programa, daquele binário, de conceder para a gente permissão de root. Mas futuramente a gente vai trazer para vocês um conteúdo de como ler essas informações do Linpeace, mas como aqui é uma aula simplesmente de conceitos básicos, eu trouxe para vocês terem uma noção de que esses sistemas existem, que eles funcionam e de que forma a gente consegue ter uma visão de um todo. Se eu pudesse resumir numa frase simples o que a gente está tentando trazer com essas videoaulas de conceitos básicos, é simplesmente dar para você uma noção de como funciona o todo nessa área, beleza? Vou pedir novamente para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe um like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Até semana que vem, um abraço e obrigado por acompanhar a gente.